Graça e paz, Igreja do Deus Vivo. Hoje, domingo, 24 de julho. A igreja segue? Caminhando Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez o Senhor nos trouxe à sua casa. Mais uma vez nós temos o privilégio de louvar e adorar ao Senhor. É muitas coisas agradáveis que o Senhor tem providenciado para a nossa existência. E é por isso que a nossa alegria, ela é grande, ela é tremenda, reconhecendo a ação do Senhor sobre as nossas vidas. E a nossa oração é que esta noite seja uma noite especial para todos nós, para você que está aqui conosco, para você que nos assiste em sua casa, que Deus esteja nos abençoando de uma forma toda especial nesta noite. O nosso tema proposto, irmãos, está aí na tela, né? Só o Senhor é Deus. E antes de nós falarmos a respeito do texto de 1 Reis 17, 19, 24, quero dar algumas considerações primeiro a respeito do tema e daquilo que pretendemos daqui por diante, pelo menos para os próximos domingos que estaremos aqui à frente, trazendo a mensagem no culto à noite. Então, primeiro é que nós vamos falar a respeito do ministério do profeta Elias. E nós vamos começar hoje, por isso, no capítulo 17. Mas se os irmãos que conhecem bem, e eu creio que conhecem bem as Escrituras, devem estar perguntando assim: só o Senhor é Deus? Não aparece no capítulo 17. Verdade. Só o Senhor é Deus vai aparecer no capítulo seguinte, no versículo 39, quando nos fala assim a palavra do Senhor: o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Nós vamos chegar lá também nesse capítulo, se Deus quiser. Mas só essas considerações. E trazer também uma observação muito interessante a respeito deste momento aí, vivido por Elias, no capítulo 18, 39, quando o povo cai ali, de rosto em terra, e diz e afirma: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Qual é a observação que eu quero fazer? O povo só caiu com o rosto em terra quando viu o fogo descer. Interessante isso, né? O povo só caiu com o rosto em terra depois de ver o fogo cair do céu. Nós vamos ver isso no tempo oportuno, mas que fique lá no nosso coração, porque este momento da história do povo de Israel é um momento muito triste, que Deus teve que intervir de uma forma tremenda através do profeta Elias, para trazer de volta o povo a adorar o Deus Criador de todas as coisas. É triste saber que no momento da história do povo de Deus, Deus não era Deus do seu povo. O povo, na sua grande maioria, servia a Baal. Quando nós hoje pela manhã ministramos aqui rapidamente na igreja a situação da fornalha com Cedraque, Mesaque e Abidnego, eles escolheram a fornalha ao invés de escolher a estátua de Nabucodonosor. Nesse momento da história do povo de Deus, a sua grande maioria desse povo escolheu a estátua de Baal, ao invés de permanecer firme diante de Deus, resistindo à perseguição religiosa que era muito forte e rigorosa naquele momento da história. Eles se curvaram a Baal. Isso serve para nós como um ponto de trazer e chamar a atenção da igreja para o momento que estamos vivenciando hoje também. Como nós temos servido a Deus, como tem sido o nosso culto a Deus. Qual é o tempo que nós temos, entre aspas, gasto com Deus? Qual é o tempo da leitura bíblica, da meditação na palavra de Deus? Qual é o tempo da oração, que nos curvamos antes do fogo cair, mas que Deus já está olhando para nós, e a história confirma isso, que naquele momento de Elias, não era só Elias que estava de pé diante do Senhor, não, tinha outras pessoas também, que correram o risco da perseguição e preferiram se manter de pé diante do Senhor do que se curvar a Baal, aquilo que vinha do mundo. Nós precisamos trazer para nós e ver qual tem sido o nosso tempo de oração, de comunhão com Deus, qual tem sido o nosso testemunho, o que tem saído da nossa boca com o objetivo de levar a palavra de Deus àqueles que ainda
não se curvaram diante desse Deus, está amarrado, algemado pelas artimanhas do maligno neste mundo. E não são poucas pessoas que estão vivenciando esta verdade. Talvez muitas vezes nós estamos calmos, sereno e tranquilo, de forma exagerada, e talvez carece um pouquinho mais de agitação, de ousadia da nossa parte, se temos de fato o Espírito Santo em nós, de abrirmos nossa boca e falar de Deus às pessoas que precisam. Porque essa batalha espiritual não é um fato novo na história da humanidade. Isso aconteceu nos céus, antes mesmo do Éden. E depois vem acompanhando toda a humanidade. E nós precisamos perceber que nós somos instrumentos de Deus para levar essa palavra de verdade, de salvação, àqueles que estão cativos. Então, se nós conseguimos responder a esta pergunta, como tem sido o nosso tempo com Deus, de oração, de leitura, de testemunho, nós vamos ter uma resposta e saberemos o nível de intimidade que temos com Deus. E sabendo o nível de intimidade que temos com Deus, nós vamos saber também o nível de operosidade da nossa fé que nós temos nesse Deus. O que Deus pode fazer através de nós? Se verdadeiramente estamos buscando esse Deus de forma intensa como Elias fazia, e tantos outros homens e mulheres através da história fez. E que nós também não podemos estar de fora desta caminhada poderosa da ação de Deus na vida das pessoas que conhecemos. Então sabemos que mais perto de Deus que nós possamos estar, sabemos que mais poder, mais discernimento, mais sabedoria, e tudo aquilo que vem de Deus será favorável para nós obter, através da nossa fala, do nosso testemunho, a libertação dos cativos que vivem em nosso tempo. Mas se nós estivermos cativos a outros comportamentos e atitudes, a outras formas de viver que não seja a aproximação de Deus, nós também sabemos que não teremos resultado na nossa fala. Os pecadores não se arrependerão, mesmo que estejamos falando, mesmo que, entre aspas, estaremos pregando, mas pregação sem unção, sem aproximação de Deus, sem intimidade com Deus, é discurso. Recebe os aplausos dos homens, mas não faz o fogo descer do céu, quebrando e quebrantando os corações dos pecadores. E o que não falta nos púlpitos de hoje são bons discursos, discursos frios, filosóficos, materialistas, secularistas, que satisfazem o objetivo e o desejo carnal, mas não satisfazem o Espírito Santo que habita em nosso coração. Não faz com que Ele traga de volta a ação de Deus de forma poderosa entre nós. Irmão, será que Deus está morto? Será que Deus não tem mais ouvido? Será que Deus não mais enxerga? Será que o nosso Deus deixou de existir? Onde está a manifestação poderosa de Deus sobre nós e em nosso meio? Será que isso de fato é uma experiência única através da história, somente para os profetas que iniciaram essa caminhada, que nos antecederam? Será que para nós, geração do tempo presente, não vamos ver a ação de Deus poderosa em nossos dias? Eu desejo isso, porque eu sei que eu já tenho como certa a eternidade ao lado de Deus para todo sempre, mas eu insisto com Deus para que a minha geração, que o meu tempo experimente o poder de Deus e ative em nós esse temor e o desejo de sermos instrumento dele para a libertação dos cativos. Será que nós perdemos o sentido do objetivo daqueles que morrem, do destino daqueles que morrem? Será que durante a nossa existência, ao levantar e deitar, e quantas pessoas já morreram e estão morrendo, e qual são o destino delas? Se o próprio Cristo, quando olha para as cidades impenitentes, chora e lamenta, porque aquelas cidades não se curvaram diante dele, mesmo ele operando sinais e prodígios, o próprio Cristo chora por ver a condenação daquelas cidades. E aonde estão as nossas lágrimas? Quando chega, não mais um telefone, um telefonema, mas quando o WhatsApp, você vai verificar
tem uma notícia de alguém comunicando o falecimento de um conhecido, quem sabe de um ente querido, e que você sabe que esteve a maior parte com ele, ou algum tempo com ele, e você sabe que ele não tem Cristo e não viveu o Evangelho, será que pelo menos uma gota de lágrimas saem dos nossos olhos, antevendo diante de nós que ele estará no inferno, agonizando para todo sempre? Será que isso não nos atinge nos dias de hoje? Será que estamos tão frios e congelados, um iceberg andante, caminhando, empurrado pelos ventos, que não se sensibiliza, não somos sensibilizados quando alguém nos noticia que morreu alguém sem Cristo, e nós tivemos aproximação com essas pessoas, rimos, brincamos, nos confraternizamos, nos abraçamos, tchau, valeu, até a próxima, mas a próxima não aconteceu, e nós não brilhamos, não fomos o sal da terra. O povo de Deus vivia um momento distante do Senhor. E vivendo um momento distante do Senhor, somos presa fácil para o inimigo, que nos cerca a todo momento, o inimigo do povo de Deus. E quando estamos distante de Deus, e somos presa fácil para este inimigo do povo de Deus, somos vencidos, aonde deveríamos vencer e sermos vencedores. Somos vencidos num território, numa área que nós deveríamos ser os vencedores. Como eu lembro, e quando leio as Escrituras, e vejo Josué caído no chão, junto com Deus, e falando assim: por que, Senhor, perdemos para aquela cidade, para aquele povo de Ai? Um povo pequeno, insignificante na guerra, um povo onde nós menosprezamos e fomos com a quantidade de soldados menores, porque tínhamos como certa a vitória, depois daquela experiência tremenda das muralhas de Jericó caindo e vencendo aquela cidade fortificada com a graça de Deus. E agora o nosso povo foge, ele é vencido. Aqueles soldados são mortos em campo de batalha, e Josué lamenta profundamente, buscando em Deus uma resposta que diante dos seus olhos era impossível o povo de Deus perder aquela batalha. E Deus dá uma resposta simples para Josué: há pecado no meio de vós. Descubra o pecado e o pecador, conserte essa situação, e batalhas, e outras que virão, o seu povo, o meu povo será vencedor. Mas eu não posso dar vitória àqueles que não me obedecem. Eu não posso dar vitória àqueles que não nos procuram, não me procuram. Eu não posso dar vitória àqueles que não compartilham a minha palavra. Eu não posso dar vitória àqueles que não têm comunhão comigo, não vivem uma vida de oração. Sem Deus somos vencidos no campo de batalha, aonde deveríamos ser os vencedores. Por isso que não adianta dizer, só o Senhor é Deus. Não adianta dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não adianta dizer, tudo posso naquele que me fortalece, se eu não tiver uma vida de oração, de intimidade, de conhecimento desse Deus, e estar à disposição desse Deus, para ser instrumento dele na face da terra, conforme a sua vontade. Somos vencidos onde teríamos que vencer. E nós vamos considerar desse momento em diante o início desta caminhada com Elias, e vamos considerar o texto de 1 Reis 17, 19 e 24. Com fé em Deus, se Deus nos der a oportunidade, nós vamos chegar no capítulo 18, daqui em breve. Abra sua Bíblia, em 1 Reis 17, 19 e 24. Nos fala assim a palavra do Senhor. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele.
o Senhor, queridos irmãos, atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e diz o texto sagrado, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse, eu quero ler com toda a igreja, e lhe disse, vê, teu filho vive. Olha que bênção. Então a mulher disse a Elias, neste milagre de vida, agora que tu és homem de Deus, e eu creio que essa segunda parte ainda é extremamente importante, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. É verdade. Por que eu separei esse pequeno trecho do versículo 24 até o versículo 24? É porque aí nós vamos ver o objetivo da vontade de Deus quando levanta profetas, quando escolhe o seu povo, quando quer fazer de uma igreja viva, do Deus vivo, de forma poderosa. Porque o objetivo de Deus é trazer vida aonde estão os mortos em pecados. Esse é o grande objetivo de Deus para com o seu povo, de sermos instrumento da verdade. Que quando nós falarmos a verdade, será a referência e será a razão da manifestação do poder de Deus diante daquele objetivo que procuramos. Nós vamos caminhar dentro dessa perspectiva, que só o Senhor é Deus, na experiência de Elias e a viúva de Serepta. Elias, em primeiro lugar, irmão, significa Javé é o meu Deus. Javé é um dos nomes de Deus do Velho Testamento, né? É aquele Deus que lá no Antigo aparece como Deus que libertou o povo ali daquela escravidão do Egito. Por isso que Javé traz esse significado. Javé é o meu Deus. Elias traz esse significado. Javé é o meu Deus. Segundo algumas teorias, o significado mais aceito para o nome seria eu sou aquele que sou. Referência a Javé, né? Eu sou aquele que sou, ou aquele que traz à existência tudo que existe. Então, o nome de Elias traz toda essa importância, todo esse significado, toda essa manifestação de Deus. Elias era um profeta extremamente ativo em Israel, embora ele aparece abruptamente aí no capítulo 17, mas ele é um profeta extremamente ativo. E no meados ali do 9º século antes de Cristo, a sua principal função, o seu ministério, era combater a adoração a Baal. E combatendo a adoração a Baal, ele também tinha como objetivo restaurar a adoração ao verdadeiro Deus de Israel. Aparece um profeta chamado Elias, cujo significado do seu nome, Javé é o meu Deus. Ele aparece com finalidade de combater um Deus pagão, adoração a Baal, e também de trazer de volta e restaurar a adoração ao verdadeiro Deus de Israel. Irmãos, esse objetivo do profeta não está acontecendo num objetivo missionário, além das aldeias do povo de Deus. Acredite. Esse objetivo está acontecendo no meio do povo de Deus, na congregação do povo de Deus. Ele é levantado por Deus para restaurar o seu povo, restaurar o culto a Deus, a adoração a Deus e combater a idolatria, um comportamento pagão que o povo tinha adquirido naquele tempo, naquele momento de Elias. Ele não estava indo para uma terra estranha para pregar esse Deus Todo-Poderoso. Ele estava sendo extremamente ativo e usado por Deus para mudar o comportamento espiritual do próprio povo de Deus. Então Elias era um profeta extremamente ativo, e ativo fazia muitos milagres, como nós vamos ver nesta caminhada. Mas para operar esses milagres, nós vamos observar que a sua vida era uma vida ativa e constante
de oração. A ponto de nós caminharmos um pouquinho lá para o Novo Testamento, nas cartas de Tiago, capítulo 5, 16, 17, que apresenta um pouquinho desse perfil de oração de Elias, e nos diz ali, e orou com instância, ou seja, com perseverança, com persistente, e orou para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e diz o texto de novo de Tiago, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Oração perseverante. Quando nós olhamos a intenção dessas palavras no original, quer dizer que a vida de oração de Elias é como se ele respirasse e orasse. A cada respiração, ele falava com Deus. E insistia com Deus com os seus objetivos, para com o seu ministério, para com o seu chamado. Ele tinha um zelo para com o seu testemunho diante de Deus e dos homens. Por isso que ele vivia plenamente na oração, na insistência com Deus, para que Deus usasse ele conforme a vontade do Senhor. Mas também, além da oração, Elias era extremamente persistente em falar a palavra de Deus. E essa persistência ajudou a preservar a fé do povo de Deus durante um período de perseguição religiosa. Interessante que nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Todos têm aberto um diálogo, de perseguição religiosa. Todos estão conhecendo isso. Sabe o drama que nós estamos vivendo em nosso país nesses dias? Estão aí nas manchetes. Interessante, quando nós olhamos na palavra de Deus, isso não é novidade para nós. Há pouco tempo, conversando com o pastor Marcelo Maurício, uma palavra que ele falou para mim que é muito interessante e deveria ser o comportamento de todos aqueles que confiam no Senhor. Simplesmente ele falou assim: reverendo Arildo, eu não tenho medo de nada que possa acontecer no Brasil. Eu tenho as minhas posições, eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha convicção de fé e descanso no meu Deus, a saber que Ele tem o controle de todas as coisas. Quando eu olho para a situação atual, nos leva e nos parece que nós somos de fato um povo de um Deus que não ouve, que não enxerga, que não fala, uma estátua. Esse deveria ser o comportamento de medo daqueles que não confiam no Deus vivo, no Deus de Israel. Para aqueles que estão no Deus de Israel, ele não precisa ter medo. Ele não precisa tremer. Ele precisa caminhar e obedecer a este Deus. Porque esse Deus, de fato, estará nos favorecendo diante das dificuldades, lutas que porventura vamos ter. Caso de fato tenhamos aí uma perseguição religiosa. E se aconteceu ou está acontecendo, irmãos, não é novidade para o povo de Deus. Parece que nós estamos sendo um fato novo na história, e não é. Se nós iniciarmos ali o Sermão do Monte, quando termina as bem-aventuranças, capítulo 6, versículo 12 de Mateus, vai dizer: bem-aventurado quando foram perseguidos, injuriados, caluniados. Bem-aventurados, sejam felizes, porque no ministério que o Senhor tem nos dado, e se em algum momento isso incomodar o nosso inimigo, e ele vir sobre nós com as suas perseguições e artimanhas, nós temos Deus, e aí nós vamos saber que de fato estamos fazendo a coisa certa, primeiro diante de Deus, e segundo, ferindo o inimigo. E ferindo o inimigo, ele terá reações contra nós. Aí eu posso dizer: mas em Cristo, eu sou mais que vencedor. Esse é o segredo. Isso que nos faz caminhar. Então o povo vivia ali durante um período de perseguição religiosa. E olha que interessante, quem perseguiu o povo? Primeiro, Acabe, casado com Jezabel, uma princesa pagã, que servia exclusivamente a um deus pagão, Baal, que trouxe toda essa cultura e esse culto para o povo de Deus. E Baal era o deus da fertilidade, responsável pelas chuvas, que semeava vida na terra e resultava em colheitas. Este era o pensamento, este era o conceito, esse era o entendimento daqueles que cultuavam Baal, ou seja, toda a vida na terra, toda a chuva que caía, todo o orvalho que regava a terra e produzia fruto, isso era
a referência da ação desse deus pagão conhecido como Baal. Era ele que autorizava a chuva cair. Ele que permitia que o orvalho caísse da terra. Era ele que permitia que o fruto crescesse e produzia alimento, num conceito pagão, tirando toda e qualquer possibilidade, cegando o povo de olhar para um Deus criador de todas as coisas. O Deus verdadeiro de Israel, que libertou Israel da escravidão do Egito, que cumpre as suas promessas em tempos, conforme a sua vontade. O povo agora estava rendido a um Deus pagão, que por ironia do destino, era ali também cultuado pela realeza de Israel, com o rei Acabe. Ou seja, uma trilogia do mal: Acabe, Jezabel e Baal, unidos e empenhados para aniquilar os servos de Deus e aqueles que não aceitassem se curvar diante de Baal. O que poderíamos esperar? Se a realeza de Israel cultuava um Deus pagão, o que poderíamos esperar era a perseguição ao povo que porventura não se curvou diante de Baal. E quando nós olhamos para Acabe, o cabeça dessa trilogia, naquele momento da história de Deus, nós vamos ver que ele reinou 22 anos. Quantos jovens, quantos adolescentes, quantas famílias foram perseguidas, mortas, impedidas de servir o seu Deus durante um período de 22 anos. Temos noção do que é 22 anos na existência de uma pessoa? 22 anos oprimindo uma nação, 22 anos impedindo que essa nação voltasse ao Deus verdadeiro. Nós vamos ver que ele era o 7º rei de Israel, porque o 6º rei era o pai dele, e ele conseguiu ser pior do que o pai. Nós vamos ver lá em 1 Reis, capítulo 16, 30, que nos diz: Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, e foi pior do que o seu pai Onri, e do que qualquer outro rei de Israel. Ele é lembrado na história do povo como o rei que mais fez mal aos olhos do Senhor, e que mais prejudicou o povo de Deus. Só o Senhor é Deus, irmãos, para fazer cair fogo do céu e abrir os nossos olhos, de saber que o inimigo pode vir sobre nós com as suas forças, mas Deus sempre será soberano em favor do seu povo. Por isso que só o Senhor é Deus. E no versículo 1 do capítulo 17, que nós vamos encontrar ali a profecia de Elias, nós vamos ver o seguinte: então Elias, o tebita, dos moradores de Gileade, bem distante, um lugar bem assim humilde, né? Disse a Acabe: olha só, Deus levanta um profeta humilde, desconhecido em sua época, para que ele vá diretamente ao rei. Ele tinha um objetivo, ele sabia o seu alvo. E diante desse objetivo, diante desse alvo, e diante da vontade de Deus, ele não olha para trás. Ele sai, vai até Acabe, e diz a Acabe o que Deus mandou dizer: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Então você tem uma verdade no seu coração. Se você estiver diante de Satanás, se estiver diante do diabo, seja lá qual for o nome que você queira dar a ele, lembre-se que também você estará diante da face de Deus. Se você percebe um inimigo extremamente poderoso, que muitas vezes, quem sabe, fez você tremer e gemer, lembre-se que quando você está diante dos seus inimigos, você também está diante da face do Senhor, assim como Elias. Se estivermos vivendo como Elias vivia, orando, pregando e clamando e se aproximando de Deus. Você pode ir aonde você quiser em nome de Deus, diante de qualquer inimigo, como foi diante do rei Acabe, aquele que administrava o culto a Baal junto com a sua esposa Jezabel.
E ele fala o que Deus havia lhe dito. E diz, Deus de Israel, perante a cuja face eu estou, nem orvalho, perceba isso, igreja, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a palavra, segundo a minha palavra. Ele está afrontando o rei e o seu Deus, porque Acabe sabia que o seu Deus e o que ele pregava era que o seu Deus, Baal, era que controlava a chuva, que controlava o orvalho. Era esta mentira, esta doutrina mentirosa, pagã, que ele ministrava ao seu povo. E agora Deus vem e confronta o Deus de Acabe, dizendo, não vai chover, não vai ter orvalho, nenhuma possibilidade da terra ser molhada, nem pelo sereno. Há poucos dias, acampando, algo me surpreendeu, que eu nunca tinha visto assim com tanta intensidade. Numa noite extremamente fria, ali beirando assim uns 13, 14 graus, não tinha um vento, nada. Ali na região de Domingo Martins, céu aberto, estrelas e estrelas. E nós dormimos na barraca. Para quem não sabe, eu gosto de acampar, experimentar essas aventuras. E para nossa surpresa, quando nós amanhecemos, irmãos, havia algo aqui que me chamou a atenção. A quantidade das gotas de água que havia produzido pelo orvalho da noite, na barraca e na grama, a ponto de gerar uma certa lama em frente, tão intenso que foi, sem cair a chuva, apenas o sereno. Apenas o sereno. Eu lembrei desse texto. Lembrei dos orvalhos de Hermon, que rega a terra, coisa de Deus, que ali Acabe estava dizendo que quem produzia isso era Baal. Então, quando Deus chega através do profeta, não vai chover, e isso acontece. Então, essa profecia anunciada, uma seca, uma grande seca, ou seja, que não cairia nem o orvalho, nem chuva nos anos seguintes, é certo, quando Elias novamente voltasse e profetizasse novamente para cair a chuva, e esse período se durou, como nós já sabemos, mais à frente, 3 anos e meio. Tiago também fala isso. 3 anos e meio sem chover, sem a terra produzir o orvalho. Então essa profecia tinha um objetivo, tinha um alvo, confrontar o poder de Baal, o Deus da fertilidade, o Deus que fazia chover, o Deus que produzia o orvalho, o Deus que fazia o fruto, a terra produzir fruto. Mas era um Deus que não pôde mudar a realidade profetizada pelo Deus de Elias. Esse Deus Baal, durante 3 anos e meio, até quando Elias voltou e profetizou que iria chover, ficou extremamente adormecido, sem nenhuma manifestação para a qual a sua finalidade permitia fazer. Porque Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus de Elias, o nosso Deus, fechou as comportas dos céus para não chover. Assim como ele fez no Egito, confrontando os deuses do Egito, de todas as maneiras, 10 pragas, aonde os deuses do Egito não foram capazes de impedir a ação de Deus, e o povo de Deus foi liberto. Assim ele faz com Baal, Acabe e Jezabel, essa trilogia maligna, que vivenciou nesta época ali, no ministério do profeta Eliseu. Este Deus pagão, junto com os seus adoradores, não produziu uma gota sequer de orvalho. E a Bíblia diz que houve uma tremenda seca, ou seja, não choveria até que o profeta novamente profetizasse para chover. E nós vamos caminhar mais um pouquinho, diante desse confronto. Quando o profeta de Deus fala isso a Acabe, o que eu acho tremendo em nosso Deus são o cuidado que ele tem com aquele que o ama perfeitamente, está à disposição de servir a Deus. O cuidado de Deus. Acompanha comigo o versículo 3. Ele chega diante do rei, profetiza, e no versículo 3, olha o que acontece. Deus fala, retira-te daqui, fala para Elias, vai para o outro lado oriental, esconde-te, junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Esconde?
Claro. Ele profetizou o quê, igreja? Que não choveria 3 anos, que não choveria enquanto ele não voltasse. Ele não sabia o tempo ainda. Nós conhecemos hoje o tempo, 3 anos e meio. Ele não fez mais nada. Ele só, Deus falou, ele obedece e vai se esconder no esconderijo, literalmente, do Altíssimo. Vai para lá, esconde-te, junto à torrente de Queribe, na fronteira ali ao Jordão. Deus falou isso com ele. Deus falou, vai para lá, vai se esconder. E Deus manda Elias para um refúgio, que eu chamo de esconderijo. Ele vai para esse refúgio que Deus preparou, que tinha ali um riacho, em Queride, ao leste do Jordão, que por algum tempo produziu a água necessária para Elias. Mas um lugar que ele não seria achado pelos seus perseguidores, pela realeza de Israel, Acabe, Jezabel, e nem seu deus pagão, Baal, poderia indicar onde Elias estava, porque Deus o escondeu. Você fez o que tinha que fazer, profetizou, não vai chover, pronto, está decidido. Agora você fica esperando até quando eu ordenar você a voltar de novo. Mas me chama a atenção que diante desse esconderijo que Deus ali estava providenciando, existia água. Mas também disse Elias, segundo Deus, que ele beberia do riacho e seria alimentado pelos corvos. Ou seja, no céu tem garçom. Você podia ter usado isso aqui ontem. Não usou? Fica para a próxima. O céu tem garçom. O garçom de Deus, os corvos. Isso é tremendo, irmãos. Como Deus tem o domínio de tudo que Ele criou em suas mãos. Tem hora que eu penso e meditando nesse texto, falo assim, como seria ser alimentado por um pássaro? Como seria isso? Eu confesso que eu não sei, e a Bíblia não nos dá mais detalhe. Mas pela fé eu creio que isso aconteceu. A Bíblia não fala quanto tempo isso durou. Durou enquanto a água do riacho produzia. E é interessante que Deus não fez com que aquele riacho ficasse o tempo todo produzindo água. Ele também vai sofrer o efeito da sua profecia. Que a água que ali matava a sua sede também secou. Mas eu acredito que Deus tem os seus propósitos, como nós vamos ver nessa história. Deus tem um controle perfeito de todas as coisas. Deus não acorda, irmãos, pensando no que vai fazer. Deus já tem tudo ali preparado. O seu projeto já está pronto. Não há dúvida no coração de Deus diante daquilo que Ele já ordenou e profetizou, de tudo aquilo que vai acontecer através da nossa história. Deus tem um controle perfeito e assim foi com Elias. Olha, você vai beber do riacho, os corvos vão te alimentar, mas ali a água acabou. E Deus fala com Elias novamente lá no deserto. Primeiro Deus leva ele para um esconderijo, bem distante. Agora acredite, Deus traz ele de volta para o meio do fogo, para bem perto de Acabe, perto de Jezabel, no centro ali daquela população pagã. Eu acho que Elias pensou assim, e agora? Vai chover hoje? Não, vai para lá. E ele foi. E ele foi para lá. E ele foi movido pela ação de Deus. Sai daquele esconderijo e agora vai para a cidade de Serepta, em obediência à palavra do Senhor. E chega lá em Serepta, irmãos, conforme a palavra de Deus, Elias vai chegar na porta dessa cidade e vai conhecer uma viúva. Uma viúva que estava à procura de água, a viúva que estava, naquele momento, vivendo um drama, tinha um filho, estava procurando os gravetos, e a sua intenção era preparar o alimento, o seu último alimento, que ela pôde guardar, para se alimentar e dar ao seu filho. E ela narra ao profeta que depois de se alimentar e dar ao seu filho, iria esperar a morte. Porque não tinha mais o que comer. Os irmãos têm noção do que era essa seca naquele tempo? De uma pessoa chegar e falar assim, agora não tem mais aonde eu pedir no vizinho,
não tem aonde eu comprar no supermercado, o governo não tem um projeto, uma ação social para socorrer os pobres, e existia, não era apenas uma viúva, eram muitas viúvas naquela época. A seca foi tão grande, Deus apertou a sua mão naquele povo de tal forma que eles viveram um momento terrível da sua história. Não tinham o que comer. Não tinham o que comer. E aquela viúva vai relatar exatamente isso para Elias. Olha, Elias, ó homem de Deus, eu tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha. Peguei aqui uns gravetos e vou preparar para o meu filho, também vou comer e depois vou morrer. Mas Deus tinha dito a Elias que ele iria lá conhecer uma viúva, e Deus tinha escolhido esta viúva para sustentar Elias. Elias sai de um riacho, sai ali da onde era alimentado pelos corvos, de um deserto, de um esconderijo, é levado para o centro ali, da onde vivia o poder, o império de Acabe e Jezabel, e agora ele seria alimentado por uma viúva, uma pessoa extremamente pobre, pagã, que nem sequer pertencia à linhagem de Israel. Não era uma pessoa temente ao Deus de Israel. Era esta pessoa que foi escolhida pelo próprio Deus, pelo dedo de Deus, para sustentar esse profeta. E ele vai nesta intenção, nessa obediência. Acredito que pelo caminho até chegar lá, ele foi pensando assim, ó, deve ser uma viúva, assim, com raríssimas exceções, ela deve ser rica. Deus falou que ela vai me alimentar até voltar a chover, deve ser rica. Quando ele chega lá, ele vê que a realidade é diferente, extremamente pobre. Extremamente pobre. A viúva estava preparando sua última refeição para depois morrer. Mas é interessante que o profeta, como homem de Deus, e não negando a vontade de Deus, ele desafia aquela viúva. Diz assim, tudo bem, prepara lá um pãozinho, um bolinho, pequeno, mas primeiro traga para mim. Eu acredito que Elias tinha caminhado pelo deserto e nenhum corvo apareceu para lhe dar um pão, uma comida sequer. Ele já estava assim, no limite do desejo de se alimentar. Eu não costumo falar fome, não gosto muito de falar isso não, mas é por aí. Ele queria comer, não é isso? Faz primeiro para mim, depois você faz para você e seu filho. E eu vou te dizer em nome de Deus, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha, até que chova novamente nessa cidade. Ela renunciou, ela obedece, e ela renunciou o certo pelo incerto. Isso me leva a fazer uma outra pergunta à igreja. Se nós estivéssemos no lugar dessa viúva, o que nós faríamos? Me lembra aí, igreja, aquele ditado popular que diz assim, se a farinha é pouca, primeiro... Ninguém lembra, não? Acho que nem eu lembro o final. Hein? Se o fubá é pouco, primeiro o meu angu. Se sobrar, eu dou para os outros. Não é assim que muitas vezes nós pensamos? Quantas pessoas já bateu na sua porta pedindo alguma coisa e você olhou e falou, só tem um pouquinho. Homem, só tem um pouquinho, não dá não, tá? Eu só tenho isso aqui. Aí você volta, eu não tenho nada em casa não. Não fiz compra. Não é assim que nós respondemos? Essa viúva podia chegar para Elias e falar assim, ó Elias, seu Elias, eu só tenho um pouquinho de azeite, de farinha, sai fora. E um filho. E não tem mais nada aqui nessa cidade. Você está vendo como está aí? Ó. Não chove, é uma seca. Estamos vendo uma calamidade urbana sem precedente. Mas ela, por ação de Deus, quando Deus lá no deserto fala para Elias, eu escolhi uma viúva para sustentar você. Deus está falando, ela não tem nada, mas ela vai me obedecer a minha palavra, e a sua casa será abençoada, até que a chuva volte. Até que a vida volte. Então ela renunciou o certo pelo incerto, porque confiou na palavra do Senhor.
E o resultado dessa renúncia, eu já disse, Deus multiplicou de forma abundante a farinha e o azeite da viúva em resposta à sua fé em atender o pedido de Elias. E se nós hoje, irmãos, mais uma vez procurarmos a Deus, posicionarmos diante do Senhor e não negarmos a nossa fé e obedecermos a palavra de Deus, meu irmão, que venha outros Acabes, outros Jezabel, outros Baal sobre nós, não vai faltar azeite e farinha na casa do justo. Se nós obedecermos a Deus, o exercício da fé é uma rotina para o cristão. Precisamos crer no sobrenatural, naquilo que não enxergamos. Isso é o exemplo da fé de Hebreus 11. E muitas vezes invertemos esse conceito. Eu quero crer naquilo que eu vejo, naquilo que eu pego. Eu quero crer e confiar naquilo que eu posso fazer e sei que tem capacidade de fazer, conhecimento para fazer. Mas eu não quero crer naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não posso segurar, naquilo que eu não posso ter domínio. A fé é um exercício contrário disso. E nós vamos ver esse exemplo claro na vida desta viúva, que sequer pertencia ao povo de Deus, mas pela fé ela foi crer naquilo que era incerto, na palavra profética, ao invés daquilo que era material, perceptível, que era o seu azeite e a sua farinha. Nós precisamos exercitar nossa fé, para que possamos receber o melhor de Deus. Deus multiplicou de forma abundante a farinha e o azeite daquela viúva em resposta à fé em atender o pedido de Elias. É interessante que esta viúva, ela é tão importante na história do povo de Israel, que o próprio Senhor Jesus vai fazer menção dela lá em Lucas 4, de 25 a 26. E trago a lembrança da igreja, entre tantas viúvas que existiam naquela época, a viúva de Serepta foi a escolhida por Deus para abençoar e ser abençoada, mesmo sendo gentia, mesmo não fazendo parte do povo de Deus. Deus a levantou para sustentar o profeta. E eu volto a dizer, só o Senhor é Deus para o profeta e para todos os que creem. Só o Senhor é Deus para os profetas e para todos os que creem. A bênção do Senhor é dinâmica. Ela vai em todos os lugares. Todos são agraciados. E eu creio que não vai faltar farinha nem azeite na casa do justo. Não vai faltar, porque Deus está provendo todas as coisas para nós. A seca não seria a única também dificuldade, irmãos, enfrentada pela viúva. E também não seria a única dificuldade enfrentada ali por Elias, o único desafio de Elias. Interessante esse contexto, né? Que Deus, como trabalha na casa daquela viúva, e como Deus trabalha também no coração de Elias. Primeiro ele chega à casa daquela viúva, a desafia a oferecer o pão em primeiro lugar. Essa primeira etapa é vencida, ela não corre mais risco de morrer de sede ou de fome. O profeta de Deus está ali. Deus está abençoando, mas a vida segue assim também. Outras coisas podem acontecer conosco. Então nós vamos ver o segundo desafio de Elias, na casa desta viúva. Versículo 17. Olha o que a palavra de Deus nos revela no versículo 17, do capítulo 17 que estamos lendo. Depois disto, ou seja, depois de todas essas bênçãos do Senhor, na vida daquela mulher, na casa daquela mulher, com a presença do homem de Deus ali. Depois disto, adoeceu o filho da mulher. Olha que coisa. A dona da casa. Interessante, né? Essa explicação aí do texto. E a sua doença se agravou tanto. O que aconteceu, igreja? Morreu. Ou seja, se fosse um de nós, ou eu ali naquele momento, eu falei assim, esse menino é para morrer mesmo, né? Escapou da fome, mas não escapa da doença, tinha que morrer. Lembra aquele exemplo de Paulo, quando ele chega na ilha, depois do naufrágio? Você lembra? Que quando ele vai fazer uma fogueira ali, o que acontece? Uma víbora, né? Vai nele. E o pessoal que vivia ali sabia que aquela víbora, se mordesse,
era a morte. Todo mundo ficou olhando para Paulo, esperando que ele caísse morto. E Paulo diz o texto santo que sacode a víbora e continua fazendo os gravetos, colocando fogo e nada acontece. Mas o primeiro pensamento daqueles nativos era que ele morreria e disse: esse é amaldiçoado, porque tinha que morrer no mar, não morreu, então vem morrer na terra. Mas ele não morre na terra também. E eu lembrei disso quando estudando esse texto. Aquele menino era para ter morrido de fome, era o último alimento, mas Deus não permitiu. Elias chega na hora. Elias está na casa dela. Mas agora tem um desafio, irmãos. A morte chegou de fato na casa desta viúva. A morte chegou na casa desta viúva. Eu queria que colocasse o restante do texto, que é interessante fazer algumas observações depois do versículo 17. Coloca lá, versículo 18. Olha o desabafo desta mulher, irmãos. Então disse ela a Elias: que fiz eu? Ó homem de Deus, vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? A igreja consegue entender o que esta mulher estava dizendo para Elias? Ela diz: homem de Deus, então primeiro você vem à minha casa e toma conhecimento de todos os meus pecados. Lembra que ela era do povo pagão, estava ali naquela prática? E agora o seu Deus decide, por causa dos meus pecados, trazer esta memória a mim e matar o meu filho, teu Deus. Olha a situação do profeta. Um Deus da Inquisição. Olha, você vai morar com esta viúva, ela vai te alimentar. Embora Deus que estava alimentando todo mundo, mas coloca como se ela estivesse alimentando. Você vai lá. Aí Deus de repente pensa assim: não, ela era muito pecadora, então ao invés de matar ela, eu vou matar o filho. Olha o pensamento pagão como é, querido. Isso é uma tradição pagã. De pessoas que não têm intimidade com Deus Criador, que não conhecem a misericórdia de Deus, que não conhecem a compaixão de Deus. Deus já tinha dado alimento, era a última refeição dela para morrer. Ela tinha conhecimento disso. Deus evita essa tragédia para ela e para o seu filho. Mas agora ela traz à memória os seus pecados, quando vê a morte do seu filho, e fala: é consequência do meu passado, é consequência dos meus pecados, e agora Deus me atinge, levando o meu filho. Olha o que ela diz: vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Isso é atitude de povo pagão. Esses deuses falsos que ameaçam o povo, aprisiona o povo e não liberta o povo. É um louvor aprisionado de medo, de receio, de ameaça, de morte, literalmente, se não cultuá-los e adorá-los. De vingança. Próximo versículo. Ele lhe disse, me chama muita atenção daqueles que confiam no Senhor. Bom, se nós estivéssemos lá, nós primeiro iríamos tentar explicar a situação. Não é bem assim, todo mundo tem que morrer, todo mundo adoece, PPP. É algo normal, a vida segue. Elias não dá uma explicação para aquela mulher do acontecimento. Ele vai direto ao objetivo dele. Ele vai direto ao fato que ocasionou aquela fala daquela mulher. Olha o que ele disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Próximo versículo. Sem dar nenhuma explicação. Aí entra um homem de oração. E aí que eu quero chamar a atenção da igreja, irmãos. Estamos preparados para o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Será que você já está preparado quando você sair daqui? A primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Ler as mensagens? Você está preparado? Como você vai reagir? Como você vai reagir? Uma notícia que tira cada um de nós do controle. Passa no RH amanhã. Um diagnóstico médico. A notícia ruim de um ente querido que passou mal, ou quem sabe veio a falecer. Nós estamos preparados para isso?
Elias vivia em comunhão plena com Deus, em oração. Então ele não tinha obrigação de explicar nada aos pecadores, nem mesmo aquela viúva que o hospedava. Então ele foi ao Senhor, ele conhecia o seu Deus, clamou ao Senhor, orou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho. Opa, Senhor, o Senhor matou o filho? Glória a Deus. Eu ouvi um amém da igreja? Isso mesmo, amém, glória a Deus. Porque quando nasce é glória a Deus, quando morre é o quê? Misericórdia. Lembre-se, igreja, a morte está no controle de Deus. E para os santos, a morte é sinal de alegria eterna. É glória a Deus mesmo. Alguém já disse, eu já falei várias vezes nesta igreja, que o dia da morte de um cristão autêntico é o dia mais feliz que ele pode experimentar, o dia que vai encontrar com o seu Deus na glória. Olha o que Elias fala, também até esta viúva, ou seja, todas as viúvas, ou a maioria das viúvas, ou muitas viúvas, e muitas outras pessoas foram afligidas pelaquela seca. Mas Elias estava ali naquela casa. Então até esta viúva que me acolhe, com quem eu me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho, ele sabia que a morte e a vida estavam no controle de Deus. Não é Satanás que tem esta palavra, não é a ciência que tem essa palavra, não é um Deus pagão que tem a última palavra, é o Deus de Israel, é o Deus vivo, é o Deus poderoso, aquele que nós dizemos, só o Senhor é Deus. É só Ele que tem nas suas mãos. E muitas vezes nós não temos esta fé suficiente para crer que Deus tem a vida e a morte em suas mãos, e Ele tem um controle perfeito da nossa existência. Elias diz, matando-lhe o filho, fala uma pergunta para Deus. Continua. Deus responde? Responde em silêncio, estendendo-se 3 vezes sobre o menino. Olha o drama, irmãos. O menino morto, vai Elias, Senhor, ressuscita. Nada. Senhor, ressuscita. Nada. Senhor, ressuscita. A vida volta. Por isso que ele é um profeta que ora com instância, nos momentos mais extremos da sua vida, nas experiências mais complexas da sua vida. Ele não desiste da oração, a sua intimidade com Deus e conhecer o seu Deus, ele não desiste do seu objetivo. Por isso que Tiago fala, orou com instância, incomodou a Deus, perseverou, sabia o que queria de Deus, tinha o seu objetivo com Deus, isso seria para a glória de Deus, e seria também para dizer àquela pecadora gentia, que só o Senhor é Deus, e não Baal, é o Deus da vida. O Senhor, meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino o quê? Tornar a entrar. 3 vezes ele repete essa oração diante de Deus. Olha o versículo seguinte, querido. O Senhor não disse nem que sim e que não. Simplesmente atendeu a voz de Elias. E a alma do menino tornou o quê? Igreja, saia daqui dizendo o seguinte. Se o seu lar tem o Deus da vida, a morte não reina. Quando o Deus da vida habita em nossas vidas, a morte não reina. Porque Deus tem o controle dela, em todo o tempo. Deus tem essa verdade para demonstrar a nós. Agora ela vive diante daquele drama, uma certeza no seu coração. E o que Elias faz? Diante daquela situação, é clamar a Deus. Se você está vivendo momentos difíceis, extremos, lembre-se que se temos comunhão com Deus, se temos intimidade com Deus, Deus irá prover o que é necessário para a nossa existência. Deus trará soluções para os dramas, para as dificuldades que porventura vamos enfrentar, quer seja para a nossa vida material, quer seja para a vida espiritual e o crescimento da igreja em todo o tempo da sua existência. Mas para isso nós precisamos voltar, irmãos, a termos uma intimidade com Deus extremamente profunda. E eu quero concluir esta noite o versículo 24, que diz o seguinte: então a mulher disse a Elias, depois que viu este milagre, nisto conheço agora que tu és o homem de Deus,
e a que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Talvez, irmãos, nós não temos noção do drama daquela mulher e de Elias, quando aquela mulher fala e apresenta o seu filho morto a ele. Você sabe por quê? Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós não encontramos este milagre da ressurreição. Elias foi o primeiro a fazer. E aí? É bom quando nós já sabemos o que Deus pode fazer, e a nossa fé aumenta. Imagine você chegar diante de uma situação que não tem nenhuma referência na história do povo de Deus. Até aquele momento de Elias com esse filho da viúva de Serepta, todos que morreram, literalmente morreram mesmo. Ninguém clamou por ressurreição. Elias, por 3 vezes, em cima daquela criança, clamou ao Senhor: devolva a alma dessa criança. Devolva a alma dessa criança. Devolva a alma dessa criança. E Deus devolveu, ressuscitando aquela criança. O que nós aprendemos? Que tomamos conhecimento que através desse milagre, no qual Elias se mostrou como precursor, olha que bênção, daquele que ressuscita todos os mortos para a vida, Jesus Cristo. Ele se tornou o precursor, o primeiro a fazer isso, a ressuscitar mortos para a vida. Se tornou o precursor de Cristo, de Jesus Cristo. Aquela piedosa viúva gentia foi poderosamente fortalecida na sua fé e no Deus de Israel. Olha que interessante. Onde Baal era cultuado, Deus agora é louvado e adorado. Onde Baal era louvado, agora o Deus de Israel é louvado e adorado. Você pode mudar, sim, em nome de Jesus, a vida das pessoas, ressuscitar mortos em pecados. Você pode transformar, sim, as pessoas que estão envolvidas com deuses estranhos, a conhecer o Deus verdadeiro, através do nosso testemunho da palavra de Deus. Ela agora não apenas reconheceu Elias como homem de Deus, como em 1 Reis 17, 18, mas percebeu que a palavra de Deus em sua boca era a verdade, pela qual ela confessou implícita sua fé no Deus de Israel como verdadeiro Deus. Por isso que ela fala que agora da sua boca eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor é verdade. Que testemunho, né? Se o Senhor é Deus, para o profeta, irmãos, o Senhor é Deus também para todos os que creem. Que esta igreja do Deus vivo se aproxime de Deus. Ore, leia a Bíblia, abra sua boca, profetiza, fale as verdades do Senhor. Precisamos viver mais próximo de Deus para trazer a vida de volta para os que vivem mortos em seus delitos e pecados. Quem sabe assim, alguém quando perceber, alguém transformado em Cristo Jesus, também caia no chão, abrindo a sua boca e clamando em alta voz para que todos possam ouvir: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que a igreja siga triunfante, vencedora, e que deseje muito se aproximar de Deus, para que, quem sabe, um dia possamos ouvir esse coro, como Elias ouviu, quando venceu os profetas de Baal: só o Senhor é Deus. Amém, igreja?